Olá, estamos em setembro e esse é o mês da prevenção das questões de saúde mental e do suicídio. É o Setembro Amarelo. E nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da gente estar realmente presente para aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes um gesto simples como deixar uma porta aberta ou lembrar as pessoas de que a gente está disponível para ouvir pode fazer toda a diferença. Ouvir sem julgamento, sem pressa, é uma das formas mais poderosas de apoio que a gente pode oferecer. E muita gente que você nem imagina está passando por algum momento difícil. E eu costumo dizer essa questão de ouvir de forma inteira, atenta, verdadeira, né? Não falo só para as minhas filhas, mas também para os meus amigos, para os clientes, para os alunos, para os mentorados. É uma crença. E eu tive que treinar isso em mim. Eu tenho uma característica muito de estar com várias coisas na cabeça ao mesmo tempo e dividindo minha atenção, e eu fui melhorando isso ao longo do tempo para poder, em momentos realmente essenciais, que fazem a diferença, poder estar ali inteiro. E é por isso que muitas vezes eu sou procurado para esses diálogos individuais. As pessoas de todas as esferas da vida buscam um par de ouvidos atentos, né? Que não fiquem tentando analisar, resolver uma questão, minimizar, relativizar, mas sim que estejam de verdade, genuinamente ali presentes, um ouvido. O desafio sempre tem um, né? É aprender a ouvir sem julgar. E esse é duro. Para mim foi uma jornada. A questão do julgamento é um dos maiores problemas e uma das maiores realidades da nossa condição humana. Todo mundo julga a si mesmo e ao outro o tempo inteiro, generalizando, estereotipizando, reduzindo, minimizando. Não é fácil. Nos últimos anos, a gente tem visto aí aumentar tremendamente os casos de suicídio e isso é devastador. Para muitos que consideram essa opção, conselhos ou pressões para falar, não funcionam. A pessoa vai se fechar mais. E o que eu venho entendendo é que, em muitos aspectos, a gente comete suicídios diários de pequenas partes de nós mesmos. E por que isso acontece? Porque frequentemente a gente é forçado a ser algo que a gente não é, perseguindo os sonhos do outro, com medo da vida, buscando uma linha de chegada que não existe. A gente vive presos a regras, prazos, cronogramas, expectativas do outro, em vez de expressar a nossa real e verdadeira essência. Por isso, eu estou falando aqui hoje que é essencial deixar tudo isso de lado quando alguém procura a gente e buscar oferecer o nosso tempo, a nossa atenção. Isso é inestimável. Não custa nada. E a gente vive nessa era onde pensamento excessivo, né? Só se pensa, muito pensamento. O pensamento nos deixa reféns, sequestra a nossa atenção e leva a gente a comparações e a expectativas que são irreais. O que isso causa? Ansiedade, insatisfação crônica e pode escalar para outras coisas como burnout, depressão profunda. Antigamente, a gente confiava nas sensações e nos sentimentos. Nossos ancestrais faziam isso. Mas elevando, como a gente faz hoje, o pensamento racional como sendo a única coisa correta de viver, a mesma única forma correta de viver a vida, a gente acaba perdendo contato com a nossa inteligência natural, a nossa intuição, aquilo que está dentro, nossa real natureza. Essa pressão constante das redes sociais, das notícias 24 horas, a polarização, as bolhas, isso intensifica esse cenário. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças hoje enfrentam um maior risco e probabilidade de violência do que acidentes de trânsito. E a expectativa de vida está diminuindo pela primeira vez na história moderna. A gente tem mais recurso e tecnologia do que a gente nunca teve, mas o paradoxo é que a gente continua a sofrer e isso está piorando. Mas tem uma boa notícia que é que a gente pode parar. A gente pode escolher explorar a consciência sem se prender ao pensamento narrativo. Aquela historinha que a gente conta para a gente mesmo o tempo inteiro. O T.S. Eliot, que foi um autor muito interessante, ele tem uma frase famosíssima que diz assim: o destino, o final de toda a nossa exploração vai ser chegar onde a gente começou, onde a gente deu a partida, e conhecer aquele lugar pela primeira vez.
O Proust fala uma coisa parecida, que a grande magia da vida é poder olhar para as mesmas paisagens com os olhos diferentes. A liberdade está aqui agora, é um refúgio que acompanha a gente, né? Sempre, está sempre dentro da gente, é uma fonte de paz, para a qual a gente pode recorrer a qualquer momento. Esse é o caminho que os sábios e os profetas falam ao longo dos séculos, indicam isso. Eu venho falando bastante nesse tema, que é a questão de romper com a ilusão de que nós somos apenas essa unidade corpo e mente aqui, esse aparato. Nós somos muito mais do que isso. Nossa real natureza está conectada com o todo, é a consciência desperta. Além disso, é fundamental a gente reconhecer que a verdadeira conexão humana acontece nesse silêncio, um silêncio confortável. Essa presença, o nome presença realmente, quando ele é olhado e exercido de forma correta, a presença está ali, inteiro, aí sim. Quando a gente oferece o nosso tempo, o nosso ouvido, a gente cria um espaço seguro, onde o outro pode ser ele mesmo, sem medo de julgamento. E isso vai promover um entendimento muito maior, muito mais profundo, com alguma chance, quem sabe, de cura, de melhora. Então, pessoal, durante esse mês de setembro, que não deveria se restringir a isso, né? Esse mês de conscientização, eu quero convidar você a pensar um pouco sobre como você pode ser um apoio mais eficaz, mais presente, mais eficiente para aqueles que estão à tua volta. E talvez isso signifique só estar disponível, sem pressa, sem querer fazer outra coisa, um outro compromisso, só escutar. Talvez possa significar você mesmo se educar sobre os sinais de alerta, né? Por exemplo, para a questão do suicídio que a gente não percebe, e saber como agir quando alguém precisa de ajuda. Um outro ponto importante é abraçar a diversidade das experiências humanas. Cada um de nós carrega as nossas próprias histórias, os nossos desafios, as nossas batalhas e as nossas dores. Quando a gente reconhece e respeita essas diferenças, a gente pode criar um ambiente muito mais inclusivo, muito mais acolhedor. É o que está faltando hoje, né? Empatia é chave para essa compreensão. Quando a gente se coloca no lugar do outro, sem perder o nosso lugar, a nossa perspectiva, isso é importante. Mesmo que seja só por um momento, a gente abre o espaço para compaixão, que eu acho que ainda vai além, né? Empatia está meio esvaziada nesses tempos, mas compaixão, né? Investir na nossa própria saúde mental também é fundamental. Quando a gente cuida da gente, a gente está mais bem equipado para ajudar, né, o outro. É que nem aquela história de colocar a máscara do oxigênio no avião, primeiro na gente e depois no filho. Aí tem práticas, né, meditação, respiração, atenção plena, exercícios físicos, momentos de lazer, de aquietar. Eles são importantes para a gente manter o nosso equilíbrio emocional. E assim poder oferecer, quem sabe, em algum momento, o melhor da gente para aquele que precisa. Então, lembra que você não está sozinho nessa jornada. Todos nós podemos contribuir para um mundo que seja mais compassivo, mais acolhedor, onde cada um de nós possa se sentir valorizado e ouvido. E eu sinto que esse é o grande diferencial que a gente pode construir agora num mundo que, depois de uma Covid, vive uma pandemia climática e a gente está confrontando pela primeira vez, sem muito jeito de resolver, quem sabe, talvez, a nossa extinção. Então não vamos ser pessimistas, vamos tentar reverter essa história, começando por nós, cada um fazendo o seu e ajudando o outro também. É isso aí, boa semana e que o Flow esteja com você.